Bom dia a todos, nós iremos dar continuidade à nossa aula de genética falando sobre um assunto extremamente importante, determinação do sexo. Nós estamos agora no capítulo 4 da página 110. Qualquer dúvida vocês podem procurar no privado ou lançar questões, no fórum que será criado no sistema atual da escola. O objetivo da nossa aula hoje vai ser justamente estudar o sistema de determinação do sexo em diversos animais e mais à frente a herança, desses genes localizados em cromossomos sexuais. Conhecer esses principais sistemas de determinação, XY, Z0, ZW, Z0, aplodiploidia, que é o de partenogênese. Vamos lá, pessoal. Certo. Então é só, pessoal. Só relembrando aqui uns conceitos básicos. A gente já sabe que em condições normais, uma célula diploide humana, ela contém 23 pares de cromossomos homólogos, O que vai resultar aí 2N igual a 46, ou seja, 2N célula diploide, Do total, desses 46, nós vamos ter então 44 que são considerados autossomos e 2 que são considerados cromossomos sexuais, ou também conhecidos aí pelos biólogos como heterossomos. Na maioria da espécie, de animais, o sexo é definido pela constituição cromossômica e genética dos indivíduos. Por exemplo, nesses casos, a diferença entre machos e fêmeas vai residir entre um par de cromossomos chamado heterossomo e outros, que não vão diferir entre machos e fêmeas, que são chamados de autossomos. Então é só, pessoal. Aqui é apenas relembrando alguns conceitos básicos para vocês, para que a gente possa compreender, a partir de agora, alguns conceitos que nós vamos trabalhar a seguir. Então é só, pessoal, vamos lá. Eu botei aqui só um apanhado para vocês, tá, de 2 slides, que vai falar sobre os cromossomos autossômicos e os sexuais. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando eu falo em cromossomos autossômicos, eu disse assim, que são cromossomos autossômicos, aqueles relacionados às características comuns aos dois sexos, ou seja, células somáticas, que vão constituir aí principais partes do corpo, células do corpo. Já aqueles que estão relacionados, aos cromossomos sexuais, vão estar diretamente relacionados aos órgãos reprodutores, testículos nos homens e o ovário nas mulheres, E vão estar aí, então, pessoal, representados de modo geral por X e Y, São genes aí localizados nos cromossomos sexuais, representados aí por X e Y. Então, é só. Quando eu for falar, a partir de agora, sobre sexo homogamético e heterogamético, eu vou dar aqui um tempo para vocês copiarem o seguinte. Quando um sexo produz gameta de um tipo de cromossomo sexual, ele é chamado de homogamético, Já aquele que produz gametas de tipo de cromossomos distintos ou diferentes, eu vou chamar de heterogamético. É aquela mesma ideia, Diferentes, hetero, iguais, homogamético. Então é só, pessoal. Tá aí a tabela que para vocês terem uma noção, dos sistemas. Nós vamos trabalhar XY, X0, X0, ZW e Z0, Então vamos começar pelo sistema XY. Bom, no XY, pessoal, nós vamos ter o seguinte: um sistema que ele vai estar condicionado principalmente, à espécie humana, onde o macho, representado ali pelo sexo masculino, ele vai ser heterogamético, porque eu tenho ali a mistura, entre X e Y. Já a mulher vai ser representada pelo sexo feminino ali com a determinação sexual, homogamética, onde eu tenho ali o XX. Adiante nós vamos entender o seguinte, em relação ao sistema XY. Certo. Então nós vamos entender o seguinte, essa relação aí da determinação sexual, no caso do sistema XY. O que acontece, pessoal? O homem ele tem o XY, e a mulher o XX. Nesse cruzamento aí, o que acontece? O cromossomo sexual presente tanto em fêmea quanto em macho vai ser determinado pelo cromossomo X. E o cromossomo sexual apenas em macho vai ser o Y, Então, o homem, quando ele doa um X, um Y no cruzamento, ele vai estar determinando, no caso, indivíduos que vão nascer aí do sexo masculino.
No sistema X0, que é um outro tipo de sistema, né, algumas espécies, principalmente de inseto, o macho ele não tem o Y, né? Mas a fêmea ela continua ainda sendo portadora desse cromossomo sexual X. Pela ausência desse Y, então a gente vai dizer que é um sistema X0, né? Ou seja, por conta da ausência, que é um indicativo da ausência de um cromossomo sexual, que no caso é o X, né? Então, nesse caso, as fêmeas são homogaméticas e os machos são heterogaméticos, né? Nessa situação. Certo, pessoal? Então vamos continuar com o sistema X0, né? Então aqui é só uma representação do cruzamento, né, de indivíduos de gafanhotos, onde a gente tem o macho e a fêmea. Ali é a fêmea com XX e o macho com ausência do cromossomo, né, sexual Y. E aí, quando ele doa o X e ela doa o X, vai nascer gafanhoto fêmea, e quando não há, vai nascer aí apenas macho, né? Bom, pessoal, nós vamos agora para outro tipo de sistema, que é o sistema ZW. O sistema ZW, ele é um sistema principalmente encontrado em algumas aves, né? E no caso dele, o que acontece é que vai haver uma inversão, né, dos demais sistemas. No caso desse sistema, o macho ele vai ser homogamético e a fêmea vai ser heterogamética, né? Que aí é uma coisa diferenciada em relação aos demais sistemas. Certo, pessoal. Então a gente vai entender agora essa determinação genética do sexo para o sistema ZW, né? O que acontece no sistema ZW, pessoal? Nesse sistema, né, o que acontece é o seguinte: quando tem um óvulo portador do cromossomo Z, quando ele for fecundado, né, por um espermatozoide, ele vai originar um zigoto ZZ, né? Óvulo com óvulo vai gerar um zigoto, né, ZZ. Nesse caso, ele vai dar um indivíduo do sexo masculino. Quando esse óvulo portador de cromossomo W for fecundado por um espermatozoide Z, ele vai dar um zigoto ZW, o que vai dar então um indivíduo do sexo feminino, né? E assim também tem um caso especial do Z0, que é mais ou menos a mesma ideia lá do X0, né? Quando eu tenho ali a ausência de um cromossomo sexual, um indicativo da ausência de um cromossomo sexual. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre outro caso especial também, que é o da paternogênese. O que acontece? Nesse caso, a gente tem, por exemplo, um caso bem atípico, como os das abelhas, né? Onde os insetos eles não vão depender da presença de um cromossomo sexual, e sim de uma haploidia, né? O que seria essa haploidia? Bom, pessoal, essa haploidia está relacionada justamente com esse processo aí de cruzamento, né? Quando não há fecundação, nasce o macho, né, o zangão. Quando há fecundação, né, nasce o operário ou rainha. Certo, pessoal. Vamos agora começar a discussão falando sobre outro tipo também, que é a paternogênese em répteis, anfíbios e peixes. No caso de répteis, né, e anfíbios, temos também o quesito de temperatura, né, que vai influenciar justamente no nascimento de fêmeas e machos, fêmeas ou machos, né? E uma coisa que eu queria entrar em discussão sobre essa parte aqui em relação à temperatura, que vai justamente auxiliar no surgimento de machos e fêmeas nessa prole, é que por conta do aquecimento global, né, elevadas temperaturas podem ocasionar principalmente o surgimento de apenas um tipo de gênero, né, e que a espécie ela pode entrar em um colapso, né, porque nascendo só fêmeas ou só machos não teria como perpetuar o ciclo reprodutivo, né? Então, assim, pessoal, os biólogos, né, eles deduzem que num caso especial como esse, um caso atípico, pode levar as fêmeas, né, de uma espécie, no caso de sendo réptil, anfíbio ou peixes, à partenogênese. Bom, pessoal, espero que tenham compreendido o conteúdo, espero que tenham gostado. É um conteúdo bem pequeno em relação aos demais da genética. Qualquer dúvida podem me procurar ou lançar dúvidas no fórum. Tenham um bom dia e bons estudos. Até mais.